Nessa aula vamos discorrer rapidamente sobre algumas questões práticas e até um pouco polêmicas relacionadas ao autolicenciamento ambiental, a alteração de titularidade da licença, a sua convalidação e possível simplificação, que no caso vem a ser a nova tendência do licenciamento ambiental. Começando pelo autolicenciamento, que ocorre quando o próprio ente ou órgão licenciador vai licenciar uma atividade ou empreendimento em que ele mesmo será o requerente, ou seja, o responsável por promovê-la. E isso é possível? Então, essa dúvida decorre geralmente da preocupação de que o procedimento tenha a sua imparcialidade comprometida em razão da figura de o licenciador e o órgão que vai licenciar se confunda. Por isso, o autolicenciamento acaba se tornando uma questão polêmica, mas na prática, entende-se que é perfeitamente possível o licenciamento ambiental de obras públicas pelo mesmo ente, pois inexiste no ordenamento jurídico qualquer impedimento nesse sentido. Apenas se recomenda que o procedimento seja conduzido com a lisura, transparência e objetividade necessárias, de modo que todas as exigências técnicas que normalmente seriam cobradas a determinado empreendimento promovido por particular também se apliquem à administração. Afinal, o problema não é o autolicenciamento em si, mas sim a falta de eventual observância das normas exigidas para determinado projeto, o que colocaria em risco o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, que é o principal objetivo deste instrumento legal. Aliás, sendo a manutenção do equilíbrio ambiental o principal propósito do licenciamento, não podemos considerá-la um processo administrativo personalíssimo, ou seja, que está inteiramente ligado à pessoa que requereu. Isso quer dizer que é perfeitamente possível alterar a titularidade da licença concedida com o processo de concessão, pois o foco do licenciamento é justamente verificar a questão ambiental e não quem é a pessoa física ou jurídica responsável por ele. Como a alteração de titularidade não irá causar nenhum prejuízo ambiental, é perfeitamente possível que em qualquer momento do licenciamento seja alterada a titularidade, a exemplo dos casos em que há venda da empresa ou fusão de um empreendimento. Certamente, o sucessor terá que cumprir alguns requisitos previstos no ordenamento para que assim consiga essa transferência, a exemplo de assumir todas as obrigações ambientais da atividade, exceto, é claro, as sanções administrativas e penais que são personalíssimas, ou seja, inerentes à pessoa que trabalhou, que afetou determinada conduta. Os demais documentos necessários de transferência de titularidade serão solicitados pelo órgão ambiental competente e normalmente envolvem os documentos pessoais da pessoa que está promovendo essa sucessão e o adquirente, e também algum documento que essa pessoa que está adquirindo concorde de forma expressa com relação à transferência. Outro assunto muito polêmico sobre o licenciamento ambiental se refere à convalidação de licenças, que é um procedimento que ocorre quando algum órgão competente assume a validade de uma licença expedida por outro órgão incompetente. Embora a Lei Complementar 140 tenha sido feita com o objetivo de evitar a sobreposição de atuações e conflito de atribuições entre os órgãos licenciadores, não é incomum o surgimento de controvérsia com relação a essa questão. E isso acaba prejudicando todos os interessados, sobretudo a administração, pois a atuação de vários entes sobre o mesmo procedimento gera desperdício de recursos públicos. Tendo em vista esse panorama, existe um entendimento de que é possível que o órgão competente, diante de uma licença ou processo de licenciamento feito por ente incompetente, acabe convalidando os atos realizados. Isso quer dizer que ele aproveitará o que foi feito pelo órgão incompetente quando perceber que a legislação foi cumprida à risca.
ou seja, quando ele concordar com todos os procedimentos e padrões de qualidade adotados pelo órgão incompetente. Isso ocorre por conta dos princípios da economia e eficiência, que apontam que, se não houver lesão ao interesse público ou prejuízo a terceiro, não há razões para que o empreendedor se submeta novamente a todos os procedimentos realizados perante o órgão ambiental incompetente, sendo perfeitamente possível que o competente, de forma motivada, indique a ratificação dos procedimentos firmados juntos ao órgão ambiental incompetente. Ressalto que, mesmo nos casos em que houver a validação da licença emitida pelo ente incompetente, quem irá fiscalizar e aplicar eventual sanções ambientais será o órgão competente. E mesmo nos casos de convalidação, é interessante dar ciência ao órgão que concedeu a licença sobre essa decisão, ou seja, reconhecendo a sua validade, mas informando que, se houver eventuais renovações, essas deverão ser feitas perante o município, por exemplo, que é o órgão competente. Agora, e se o município tiver motivos para não convalidar o procedimento por não concordar com algumas técnicas utilizadas, por exemplo, ou algumas condicionantes propostas pelo órgão incompetente? Nesses casos, é de bom alvitre que o município oficie o órgão incompetente e requeira, em determinado período, que este invalide a licença concedida, pois, do contrário, o município pode invalidar essa licença por meio do protocolo de ação judicial contra o ente incompetente, requerendo que essa licença seja declarada nula e, portanto, o empreendedor deva realizar um novo licenciamento perante o órgão competente. Durante esse processo judicial, o município pode notificar o empreendedor a realizar um novo licenciamento ambiental nos moldes que o ente competente entender serem certos. É claro que o empreendedor tem o direito de buscar o Poder Judiciário, caso o município aplique multa ou ameace embargar o empreendimento nessas circunstâncias. Seria uma ação para evitar a interdição ou anular eventual multa. O empreendedor que se sentir lesado por esse processo também poderá, ao final do processo de invalidação, buscar ressarcimento contra o próprio município, caso ele perca a ação, ou contra o órgão incompetente, por ele ter extrapolado a sua competência conforme atestado pelo judiciário. Enfim, considerando que o município detém autonomia para estipular os procedimentos que julgar necessários durante as suas práticas administrativas, desde que dentro dos limites legais, vou comentar agora algumas ideias pacificadas como possíveis novas tendências para serem aplicadas durante o processo administrativo ambiental. Atualmente tem-se visto que existe uma busca pela simplificação desse processo. Já adianto que esse processo não significa uma flexibilização da proteção ambiental. O que se pretende é uma revisão de alguns procedimentos visando atingir a eficiência, que é um dos princípios constitucionais da administração pública. Logo, trata-se de uma flexibilização instrumental que visa agilizar o procedimento, otimizá-lo, e não material, que é justamente relacionada ao meio ambiente propriamente dito. Quanto ao aspecto material, só haverá facilitação se ficar comprovado de que não haverá comprometimento do controle ambiental, como a questão dos processos ecológicos, sociais, qualidade de vida, saúde, enfim. E como se daria essa agilização do processo de licenciamento ambiental? A primeira ideia destacada pela doutrina seria a incorporação da licença prévia à de instalação, uma vez que a licença prévia busca dar anuência a uma concepção do projeto em determinado local sem alterar nada fático. Portanto, essa anuência poderia se dar na forma de uma certidão, de um relatório técnico aprovado pela autoridade, que seria essencial para a obtenção da licença de instalação. Essa fusão contribuiria para a diminuição da burocracia e também a melhoria da eficiência do processo, sem causar prejuízo algum à qualidade do processo de controle ambiental. Outra tendência seria a promoção do licenciamento ambiental autodeclaratório quando da renovação da licença. E como seria isso?
seria algo similar ao que ocorre no sistema de pagamento de imposto de renda, por exemplo. O contribuinte repassa informações diretamente à Receita Federal, sendo essas tomadas a princípio como verdadeiras. Depois, o órgão pode confrontar tais informações, pedindo esclarecimentos ou até mesmo verificando determinada informação equivocada. Quando se tratar de pedido de renovação de licença sem alteração qualitativas ou quantitativas do objeto do licenciamento, não há, a princípio, razões objetivas para não aceitação dessa sistemática autodeclaratória, uma vez que, inicialmente, o órgão ambiental já fez a análise técnica do local, verificando possíveis condicionantes ambientais a serem aplicadas ao caso. Uma outra ideia de otimização do processo de licenciamento ambiental seria a utilização de prazos maiores para as licenças ambientais, dentro dos limites trazidos pela Resolução 237 de 97 do CONAMA. Seria fazer diferente de algumas leis municipais fazem, que estipulam prazos de validade curtíssimos para suas licenças ambientais, sem nenhuma justificativa técnica para tanto. Isso apenas gera burocracia desnecessária para o próprio órgão ambiental, que de repente se vê atolado em um número bem maior de processos que deveria haver, pois constantemente precisa reanalisar pedidos de renovação de licença simplificada, por exemplo, e por isso não consegue lidar com todas as suas atribuições, como a fiscalização ambiental, que é um instrumento crucial para a política de proteção ao meio ambiente. E falando de licença simplificada, muito utilizada pelos pequenos municípios na análise de empreendimentos de menor porte ou potencial ofensivo, é importante que o município regulamente essa prática, de modo que, após uma análise técnica, ele liste as situações que este licenciamento seja pertinente, preferencialmente com a participação do Conselho Municipal para assegurar uma consulta popular. A ideia com esse procedimento seria reconhecer de forma objetiva que não faz sentido submeter pequenos empreendimentos, como por exemplo um pequeno lava-jato ou qualquer outro de menor potencial poluidor, ao licenciamento trifásico, pois esse implica em perda de tempo e dinheiro para o cidadão e para a administração pública, o que vai de encontro aos mandamentos dos princípios administrativos em questão. Por fim, com o objetivo de dar agilidade e até mesmo proporcionar um incentivo à economia em geral, sugere-se que para certas atividades muito mais ligadas ao licenciamento urbanístico do que o ambiental, não se exija a licença ambiental em si, mas sim que a licença urbanística já englobe a licença ambiental, de modo a otimizar o tempo de duração para a conclusão desses processos e diminuir a burocracia irrelevante. A exemplo da construção de praças em áreas que já tenham alguma infraestrutura ou da edificação de algumas praças ou monumentos públicos. A ausência de licença ambiental não substituirá a licença urbanística nem outros atos administrativos que podem ser solicitados a depender da situação. Interessante também seria revisar a forma como atualmente é concedida a autorização para supressão vegetal, a ASV. Atualmente, a ASV ainda é um ato administrativo autônomo, ainda nos casos que ela está interligada à realização de um empreendimento passível de licenciamento ambiental. Isso quer dizer que é possível obtê-la sem a garantia de conseguir uma licença para realizar a atividade principal. Nesses casos em que há a necessidade de retirar a vegetação diária para a possível implementação de um futuro empreendimento, recomenda-se para que a ASV seja incorporada à licença prévia ou simplificada na forma de certidão essencial para a concessão da licença, pois de nada adiantaria desmatar uma área para implantar um empreendimento se a licença ambiental não fosse concedida, pois causaria um impacto ambiental negativo sem necessidade alguma. Portanto, a ASV autônoma, tal qual visualizamos hoje, só seria exigida nas hipóteses em que a supressão fosse totalmente desvinculada da implantação de qualquer empreendimento.
E essas foram algumas formas de repensar certas práticas administrativas para tornar os processos de licenciamento mais ágeis e menos custosos, sem, no entanto, perder o objetivo principal, que é o cumprimento do desenvolvimento sustentável. Após todas essas considerações sobre o licenciamento ambiental, no próximo vídeo falaremos sobre o papel de alguns agentes imprescindíveis durante esse procedimento. Então, até lá!